De volta o programa Conexão de hoje, para esse último bloco, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília e também Lapa, reforço de fundações, na São Vicente 235, fone 3304-0334, fim das trincas e rachaduras. Hoje o Conexão está falando aqui sobre métodos diagnósticos em gastroenterologia, com o professor Dr. Fábio Vieira Teixeira, médico da Gastro Saúde, ele que é gastroenterologista, está aqui falando com a gente, cirurgião gastroenterologista, está aqui falando um pouco sobre os métodos diagnósticos. E a gente já falou aí da parte, da minha maneira singela, a parte alta, a parte mediana, e agora a gente vai para a inferior, a parte de baixo aí, né, doutor? Falar das doenças anais, inclusive. Na verdade, a gente usa mesmo, a gente fala trato gastrointestinal superior e inferior, e também no inferior tem a parte anorretal, né? Continuando os métodos diagnósticos, da mesma forma que a gente tem a endoscopia alta, nós temos a endoscopia baixa que popularizou-se chamar de colonoscopia, porque ela vai avaliar o cólon, os cólons, que são vários segmentos do cólon, né? Então, esse exame é muito importante, principalmente naqueles casos onde a pessoa tem sangramento. Então, qualquer tipo de sangramento gastrointestinal, por mais simples que ele seja, ele deve ser investigado. É lógico que a pessoa já tem medo de fazer um exame desse, imaginando que vai encontrar um câncer. Graças a Deus, o sangramento, o câncer não é a primeira causa de sangramento, talvez seja a 7ª, a 8ª. Tem doenças muito mais prevalentes no trato gastrointestinal baixo, que o sintoma principal é o sangramento. Então a colonoscopia é muito indicada para isso, mas não só para isso. E o método é como a endoscopia? É a única diferença que você tem que fazer um preparo. A endoscopia, basicamente, a pessoa só precisa estar em jejum. Já a colonoscopia, você precisa fazer uma dieta 1, 2 dias antes, sem resíduos, então sem substâncias que tenham fibra, e você também precisa tomar uns laxativos para poder limpar o intestino, para provocar uma diarreia e você limpar o intestino. No passado, os laxantes que eram necessários para o preparo de cólon, que a gente chama, que é o preparo antes da colonoscopia, eles eram muito agressivos. Hoje a gente tem preparos muito modernos, que basta a pessoa tomar 1, 2 sachês de um sal que causa um efeito laxativo e posteriormente tomar bastante água. Antigamente você tinha que fazer o preparo e tomar um monte de suco de laranja, uma série de preparos que faz com que a pessoa tivesse no passado uma intolerância até por vômito e muitas vezes não conseguia completar o preparo e aí a hora que fazia a colonoscopia o intestino estava sujo. Hoje o preparo avançou muito. Avançando o preparo, você avança a capacidade de detectar as lesões. É lógico que também avançar as técnicas anestésicas, aí a equipe anestésica tem um papel preponderante aí na sedação desse paciente, na manutenção desse paciente sedado. É uma sedação muito leve, Marcos, não é uma anestesia, é uma sedação sob supervisão. É um procedimento muito simples realmente. E aí você consegue olhar todo o intestino grosso e inclusive o intestino delgado, final do intestino delgado, que a gente chama de íleo. Eu quero ressaltar isso, que muitas vezes algumas pessoas acham que não é importante avaliar o íleo terminal. E o exame não se chama colonoscopia, ele se chama iliocolonoscopia, porque você tem que olhar o íleo terminal também, principalmente por causa da doença inflamatória. Lembra da doença de Crohn? Sim. O local mais comum da doença de Crohn é a junção do intestino delgado com o intestino grosso, muito próximo aqui ao nosso apêndice do lado direito. Então o exame olha o íleo e todo o cólon. Da mesma forma que a gente avalia o estômago, a gente avalia o intestino grosso também. E a gente consegue fazer procedimentos cirúrgicos por colonoscopia. Então a colonoscopia é um método de diagnóstico de todas as lesões do intestino grosso e também terapêutico. Eu posso remover um pólipo, eu posso esclerosar algum vaso que está sangrando, eu posso fazer uma dilatação de uma estenose que porventura existe. Estenose é um processo inflamatório que fecha o intestino, dificultando a passagem das fezes. Eu consigo passar um balão muito semelhante ao que é feito, por exemplo, na angioplastia e literalmente
abrir aquela lesão que estava fechando o intestino. Então é um método diagnóstico e também terapêutico. Lembrando também dos métodos do intestino, do trato gastrointestinal, a gente também tem que lembrar sempre que algumas vezes eu posso detectar um processo inflamatório no intestino sem a necessidade sequer de fazer uma colonoscopia. Parece uma coisa do outro mundo. Há mais ou menos uns 10, 15 anos foi detectado nas fezes a presença de uma proteína que chama calprotectina. É uma proteína que fica dentro dos glóbulos brancos, que são aqueles que promovem a inflamação. Hoje eu consigo detectar a presença dessa proteína dentro nas fezes de uma pessoa que simplesmente leva uma amostra de fezes na clínica, por exemplo. Tem uma maquininha que detecta a presença dessa calprotectina. Todas as vezes que a gente vê essa calprotectina elevada, significa que existe um processo inflamatório. É muito utilizado no paciente que tem doença de Crohn, retocolite, que está tomando o seu remédio e está em remissão, que a gente chama, com a doença sob controle. E um dos exames que a gente solicita para saber que o paciente está bem é a calprotectina. Se ela vem alta, Marcos, significa que algo está errado, que ele precisa de uma colonoscopia. Então você direciona baseado num exame simples de fezes. Então quer dizer, olha que avanço. Existem em breve, muito breve... Isso estando controlado, você não precisa nem abrir lançar a mão de um outro exame. Uma colonoscopia, tá? Então isso é um método que é feito, é muito simples, que é feito também de forma muito corriqueira, principalmente na avaliação de inflamações do trato gastrointestinal. Queria lembrar também da manometria, que é um método que avalia as pressões do esfíncter do ânus. Parece uma coisa também de outro mundo. Lembra que para a gente se manter continente, ou seja, eu ir ao banheiro no momento que eu posso ir, eu tenho que ter um controle esfincteriano. E muitas vezes esse controle esfincteriano se perde por uma série de lesões, cirurgias. É muito comum em mulheres que tiveram muitos partos normais, vaginais espontâneos, né? Isso pode lesar a musculatura e a pessoa perder a continência. Esse exame, que também é feito de uma forma muito simples, ele, por meio de uma sondinha de silicone muito fininha que é colocada na entrada do ânus, 10 centímetros no máximo, você consegue medir a pressão dos músculos e detectar pequenas lesões que porventura possam ser a causa daquele escape. Você sabe que incontinência, Marcos, acho que no passado, a gente já falou tanta coisa aqui, né? A gente já falou sobre isso. É uma das doenças muito comuns que, do ponto de vista social, é tão impactante, a pessoa não procura o médico de vergonha, porque ela tem escape de fezes, ela tem escape de gases. E limita ela numa série de coisas. E hoje um diagnóstico, a gente consegue fazer, inclusive, fisioterapia daquele músculo que está fraco. Parece uma coisa... É um músculo. Da mesma forma que quando você opera seu joelho, você precisa fazer a fisioterapia, se você tem uma lesão dos componentes musculares do assoalho pélvico, que um deles é o esfíncter do ânus, ele também pode ser recuperado por meio de fisioterapia. Caramba, tá? Existem também pessoas que têm dificuldade na defecação, tem distúrbios defecatórios. A pessoa vai ao banheiro, faz força para fazer cocô, inconscientemente, ao invés de ela relaxar o músculo, ela contrai o músculo. A gente chama de anismo. E aí ela fala assim: nossa, doutor, eu vou ao banheiro, eu tenho vontade, mas não sai, porque ela perdeu a capacidade de relaxamento. A fisioterapia, por meio de o que a gente chama de um teste, não é um teste, mas é uma terapia de biofeedback, o fisioterapeuta consegue reeducar a pessoa a saber o que é relaxar o períneo e conseguir defecar. Você vê que legal, o método diagnóstico consegue indicar uma terapêutica para recuperar aquela pessoa. Então, o que você falou, o difícil é a pessoa topar fazer isso, né? Porque a pessoa tem que ter sintoma, Marcos, e buscar ajuda. Buscar ajuda. Porque se ela não busca ajuda... E saber que o tratamento é bom, existe. Por isso que veículos como o Conexão ajudam de uma forma muito simples, de um bate-papo, a levantar
a fazer com que a pessoa perceba que ela pode ter algum problema e pode ter ajuda. Quer dizer, existem vários centros diagnósticos em Marília de tratamento. Marília é um polo regional do tratamento de várias doenças, entre elas das doenças gastroenterológicas. Quer dizer, a gente tem que procurar ajuda quando a gente tem sintoma acima de 2 ou 3 meses. Isso é um mantra, Marcos. Cara, eu fiquei aqui impressionado em saber que até essa atuação da fisioterapia nessa área, porque o que você falou, parece algo assim, né? Mas é um músculo e se você trabalhar ele, você vai conseguir. O avanço da fisioterapia do aparelho, que a gente chama de assoalho pélvico, realmente na última década é fantástico. Sem dúvida nenhuma, hoje um fisioterapeuta pode ajudar em casos de constipação intestinal muito. Existe um teste também, voltando para a constipação, a gente estava falando de desabsorção, de problemas de absorção. E a constipação é muito frequente, né? Muito frequente. Então, eu tenho como detectar se eu tenho problemas absortivos. Nós temos bactérias dentro do intestino. Se essas bactérias estão fora do local, elas podem causar danos. Quando eu tomo um açúcar, um teste de prova, e esse açúcar chega a um local onde tem bactéria, a bactéria fermenta aquilo, produz hidrogênio, aquilo cai na respiração e a gente elimina. Um pequeno teste que é feito até em crianças, que chama teste respiratório, consegue detectar a presença desse hidrogênio e supor que aquela pessoa tem uma intolerância à lactose, uma intolerância à frutose, um problema relacionado a supercrescimento bacteriano. Chama atenção para isso, porque no passado, e ainda esse passado não está distante, porque ele existe, a gente fazia vários exames de sangue para tentar fazer o diagnóstico de intolerância à lactose, Marcos. Isso é um absurdo. Primeiro que é um teste extremamente invasivo, eu tenho que ficar tirando sangue a cada 15 minutos do meu paciente que tomou a lactose, e aí eu vou saber se ele é intolerante ou não. E com um teste muito simples, que é o teste respiratório, simplesmente tomando o açúcar do leite, que é a lactose, e assoprando num aparelhinho, eu consigo prever, eu consigo detectar se aquela pessoa está absorvendo o açúcar ou não. Porque se ele não estiver absorvendo, a bactéria utiliza o açúcar e produz hidrogênio. Eu detecto simplesmente assoprando um aparelhinho. Isso se faz até em criança. É lógico, a criança, como é que ela vai assoprar o aparelhinho? É difícil. Ela, muitas vezes, somente com o choro, você consegue coletar aquele ar que ela expele e saber que uma criança tem intolerância à lactose, sem ser necessário tirar sangue de um nenezinho. E isso também é algo novo? Não é novo, mas é algo pouco difundido. Tá. Existe, mas muitas vezes ele não... Isso nós temos já em Marília, não? Temos. Nós fazemos teste respiratório corriqueiramente. É um exame muito feito e muito utilizado, principalmente na detecção desse tipo de problemas. Pois é, porque a garotada sofre demais com isso, né? É muito comum, intolerância à lactose, né? Que é a falta da absorção do açúcar do leite, pode causar uma série de problemas, Doutor, né? Olha, infelizmente a gente está caminhando aí para o final e eu quero mesmo te agradecer pela presença aqui mais uma vez, abrindo aí o ano de 2018. Espero que seja a primeira de uma série aí durante esse ano. Eu já sou freguês aqui, fico feliz, não sabia que era o primeiro programa do ano, fico feliz. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você, porque esse veículo, como eu disse, é muito importante para a gente alertar a população, para a gente informar, que a informação ela é a arma que a gente tem contra tudo, Marcos. Se a gente é bem informado, a gente consegue exercer cidadania. Se a gente é bem informado, a gente consegue saber que algo de errado ocorre na nossa saúde, que eu preciso tratar, que eu posso tratar e ficar bem. Então, informação, sem dúvida nenhuma, é a melhor arma que nós temos contra uma série de problemas. Obrigado e boa noite, doutor. Obrigado, e eu queria mandar um beijo para minha filha Júlia e para o meu filho Pedro, que eles estão na audiência, com certeza. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, doutor Fábio Vieira Teixeira, o nosso entrevistado de hoje no Conexão. Conexão fica por aqui. Você ligou o televisor agora, perdeu. Tem a reprise de 8 da manhã nesta terça-feira ou pelo Facebook do canal 4 TV Marília. Não perca. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.
Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano.